Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa tarde de quarta-feira, dia 15 de dezembro, já 10 dias para celebrar o grande Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão vivendo o seu advento? Aqui, pois, o Padre Felipe Neco com vocês. E aqui o Padre Renan, muito feliz de estar voltando nessa nova semana, já metade da semana, né? Eu sempre costumo dizer lá em Curitiba, né, se manhã ou tarde fria, pois já que a gente tem que dizer uma tarde quente, abafada, um calor que olha, estamos suando aqui. Porque a gente já está em outro lugar agora, né? Só um chopinho para refrescar, né? Então, pois, a gente está aqui desde as nossas férias, as nossas férias anuais, que nesse período de metade de dezembro até o final de dezembro, nós tiramos esses 14 dias de férias aqui comunitárias, e aqui estamos em Itapema, desde a praia com vocês. Estamos num apartamento que uma família muito generosamente nos emprestou, e pois aqui estamos já começando nossos dias de descanso. Chegamos aqui na segunda-feira, pois hoje quarta-feira, já 2 dias de descanso, e estamos sofrendo um pouquinho aqui na praia, né? Eu, pois, particularmente, para mim é meio sofrimento mesmo. Eu não sou muito fã de praia, calor, sol, mas os padres adoram, vão caminhar na praia. Eu amo praia. Nossa, se eu pudesse, eu moraria na praia. Sim, não, eu sou um pouquinho diferente, mas aqui estamos aqui, pois, aproveitando com os padres, tendo, pois, esses dias de descanso, né? Dia de comer bem, se alimentar bem, descansar bem, né? Acordar tardíssimo, né? Estamos acordando às 7h45, né? Pois bem tarde para nós, um horário que não estamos acostumados tanto a nos levantarmos, mas tem sido, pois, já esses dias de poder restaurar um pouco. Mas alguns devem pensar, poxa, mas é descanso e os padres já estão gravando, já estão no Católico Você Sabia aí gravando? Pois aqui eu falei, aqui não tem descanso não. Aqui do que puder a gente vai continuar trabalhando, né? Ainda mais porque, pois, como vocês sabem, estamos incertos, não sabemos o que vai acontecer para esses meses de agora de dezembro e janeiro, pois essa é a vida religiosa. Então, pois aqui, pois, aguardando as mudanças que possa haver no meu destino, no meu trabalho, e depois, pois, o que vai acontecer a partir daí com o Católico Você Sabia também, né? Pois que temos a esperança, já me falaram, acho que eu já comentei aqui, de um programa que dá para gravar, ainda que estamos separados fisicamente, através da internet, pois ainda não me meti para conhecer o programa, mas pois eu quero acreditar que vamos conseguir seguir, pois, com o Católico Você Sabia, conseguir com esses programas que têm sido de tanta ajuda, principalmente para mim mesmo. Eu sempre digo, né, uma oportunidade de repassar tantos temas, de fazer uma reflexão sobre, pois, a vivência de algumas desses tópicos que temos falado, de poder, pois, dedicar um tempo para, pois, ler, estudar, fazer algum resumo. Tudo isso tem ajudado muito também para o meu ministério, né? E de ter fresco muitas dessas ideias que vamos tratando depois no dia a dia, na vida das pessoas. Então, pois, queremos seguir, não? O desejo do nosso coração é seguir com o Católico Você Sabia, seguir com os nossos programas, e pois esperamos que, na medida do possível, possamos estar semanalmente aqui com vocês. E cumprindo, pois aqui estamos mais essa semana, né? Dentro das férias, depois daqui vamos partir para Canela, uns dias também de descanso lá, e também esperamos gravar desde Canela também. Estamos fazendo o tour do Católico Você Sabia aqui, pois, gravando desde lugares diferentes, mas poder também fazer chegar para vocês, pois, mais esse programa, né? Depois São Paulo, né, Arujá. Em Arujá a gente tem nossos dias de... Olha a moto aí, padre. Esse é o tema, o barulho fora dos estúdios. Estamos nos estúdios auxiliares, né? Então é um edifício e a gente está no segundo andar, então vai escutar tudo. Tem cachorro latindo, tem tudo aqui. Mas faz parte, né? Dizia que em Arujá a gente tem nossos dias de comunidade, nosso Natal em comunidade, dos Legionários de Cristo de todo o Brasil se reúnem lá em Arujá. Então também estaremos lá estudando um pouco, programando, fazendo um projeto dos legionários de toda a província do Brasil. Vamos ver se lá conseguimos gravar também, e assim concluímos o nosso tour, voltando depois para Curitiba, se Deus quiser, em janeiro. Vamos ver o que Deus nos prepara, né? Mas muito bem, essa semana a gente não pode falar muito o que teve, porque foi férias, né? Eu digo, semana passada eu tive bastante trabalho, né? Semana passada, né? Eu tive a preparação para... Bom, eu estive em Foz do Iguaçu, na verdade, né? Você estava dirigindo, você estava de passeio. Eu fui motorista, Padre Felipe. Eu já não trabalho no seminário diretamente, eu não sou formador mais. Porém, eu tenho carteira AD, então eles precisavam de motorista e eu fui. Tristemente, tive que acompanhá-los a Foz do Iguaçu. E ali estava com eles naquele momento também deles, de comunidade, né? Muito bonito, porque nossos seminaristas menores agora, nesse momento, estão em suas casas, com seus pais, porque são adolescentes, é necessário.
Porém, antes eles tiveram também 5 dias para estar de férias, mas todos juntos em comunidade, e foram a Foz do Iguaçu na casa de uma avó de um deles, que tem casa lá, nos emprestou. E, claro, o motorista tem que também desfrutar dos passeios, dos descansos. Então estive lá em Foz do Iguaçu, mas fora isso não tive nada particular. Tivemos a preparação dos 25 anos do Padre Alejandro Fuentes, que foi no domingo. Então um dia muito intenso, mas os 25 anos foi a missa, 25 anos de sacerdócio, né? A Santa Missa, e depois a homenagem ao padre, muito bonita, muito emocionante. Seus familiares lá do México mandaram vídeos, sua mãe, e depois um almoço especial, onde também demos as boas-vindas ao Padre Sérgio, que é o novo reitor do Centro Vocacional, que de fato está aqui com a nossa comunidade. De repente trazer ele para fazer um testemunho aqui no Católico Se Sabia. Mas foi isso que eu fiz na semana passada, nada muito especial, né? Estamos de reitor novo, né? Depois, não sei se o padre quer contar isso, de repente na próxima semana ele conta um pouco dos passeios, das atividades que teve por lá, que deu um pouquinho de inveja, né? Tiveram uns passeios bem legais lá, de bicicleta, tudo. A minha semana, pois, foi como eu acabei ficando em Curitiba, aproveitei para continuar visitando as famílias que não deu para despedir. Então, pois, foi estendendo um pouco o calendário de visitas, visitando muitas famílias durante o almoço, a janta. Já atividades, eu pois não estava organizando nada de atividade, já pois só celebrando mais em casa. Tive ali pois casamento lá em Contenda, Grande Contenda, pois não sei se escutam, mas eu mando aí um abraço para o Valdir e para o Luan, foi bem bonito, né? Um casal que pois já viviam juntos há alguns anos, então decidiram pois receber o sacramento do matrimônio, foi bem bonito lá, com toda a polacada lá, aquelas famílias poloneses bem simpáticas, bem próximas também a nós de Contenda. E depois no domingo tive o casamento do Felipe e da Franciele, pois ela membro do reino, e pois aí foi uma bonita celebração, muito simples, né? A gente ficou meio eclipsado, eu e o Padre Renan, que celebramos nossos aniversários sacerdotais. O Padre Renan na sexta-feira, dia 10, e eu domingo, dia 12, ficamos eclipsados pelos 25 anos do Padre Alejandro, são muito mais anos do que nós, mas a gente veio também, né, nossos aniversários de ordenação sacerdotal. O Padre Renan fez 5 anos de ordenado, no dia 10 de dezembro, eu fiz 6 anos no domingo, dia 12 de dezembro, festa de Guadalupe, então depois ficamos eclipsados pelos 25, mas para mim foi simples. Eu celebrei de manhã com a comunidade de adoradores, com o William e todo o povo lá, a Ana e todo o povo que estava lá. Pois celebrei simplesmente a missa, e pois não teve nenhuma celebração. Depois tomamos um café e já retornei para casa, que na tarde já almocei rápido com eles, e na tarde tive o casamento. Então foi bastante simples a celebração do meu 6º aniversário. Não teve nada exterior nem nada, mas foi bonito pois fazer aquilo que pois me dá mais prazer, mais alegria fazer, né? Que é celebrando os sacramentos, né? Celebrei de manhã, confessei durante a missa dos 25 anos do Padre Alejandro, depois celebrei o casamento, pois aí celebrei pois 3 sacramentos no mesmo dia. Foi uma bonita experiência de viver, né, esse ministério do sacerdócio, pois da maneira que pois mais me alegro, né, pois celebrando os ministérios, levando Jesus Cristo às almas. E assim foi como foi meu domingo, e depois já segunda-feira a gente viajou para cá. E assim foi mais ou menos a nossa semaninha passada. E pois esse dia vai ser assim, meio de descanso, depois uma piscininha, uma caminhada, depois tentar baixar um pouquinho a barriguinha, mas depois comendo bem de novo, para subir de novo a barriguinha, então fica difícil. Mas é isso, né? Pois vamos lá, hoje, depois de 2 programas seguidos, eu falei, não, Padre Renan, vai lá que o pessoal já está até esquecendo sua voz já, de temas aí do programa aí. E eu fico para Canela. Para Canela eu já tenho aí um tema aí pensado, só colocar já em mais organizado, mas a ideia é talvez trazer já em Canela. Eu trago o meu próximo tema aí. Esse hoje eu vou deixar para o Padre Renan. Então, gente, eu estive vendo, atrasei um pouco na verdade, né, mas estive vendo hoje mesmo os episódios do podcast Católico Você Sabia. Temos muitos já, realmente vamos fazer 2 anos. 86, né? De janeiro a gente faz 2 anos. Então, contamos aí com sua contribuição também para ir divulgando o trabalho, né? Mas eu estava vendo que temos sobre a Quaresma, sobre a ressurreição, né? Sobre Carnaval, mas faltavam do Advento.
E eu falei, caramba, chegamos tarde, né? Porque, como o Padre Felipe disse, faltam 10 dias para o Natal. Mas ainda assim, temos 10 dias de tempo do Advento, então quero tratar sobre o Advento, mas também como uma preparação imediata para o Natal. Espero que sirva para esses próximos 10 dias e especificamente para os próximos anos, sem dúvida, para o nosso enriquecimento e nossa formação, viver o Advento como essa riqueza que a Igreja nos concede, né? Então, vamos tratar sobre o tema do Advento, como esse tempo de esperança, tempo rico na Igreja. O que significa então Advento, né? Como vocês sabem, a liturgia é a celebração da história da salvação. E você, ouvinte, sabe muito bem isso, porque tratamos disso no segundo capítulo do Catecismo, na segunda parte do Catecismo que fala sobre a liturgia. Falamos lá que a liturgia é a celebração viva da história da salvação. A liturgia, ao longo do ano, se divide em tempos, que são chamados tempos litúrgicos, justamente para ir percorrendo toda a história da salvação ao longo de um ano, né? Então, os tempos litúrgicos, justamente para celebrar momentos fortes da história da salvação. Nesse sentido, temos o tempo do Advento, tempo do Natal, tempo comum, tempo da Quaresma e tempo da Páscoa. São tempos fortes, onde cada um ressalta um aspecto da história da salvação, né, que está na revelação, na Sagrada Escritura. Vamos falar sobre o tempo, portanto, do Advento, né? O que é o tempo do Advento? O Advento é o tempo de espera, é o tempo da espera. O Advento é o tempo da esperança, não é uma espera passiva, mas a esperança que é uma virtude. A esperança é aquela espera, porém espera ativa. Eu estou procurando, eu estou buscando, não é simplesmente esperar passivamente. Então é o tempo da esperança, por criar em nós uma grande expectativa. Qual é a expectativa? O que nós estamos esperando e, portanto, o que nós estamos buscando? Jesus Cristo que virá, Jesus Cristo que vai nascer. Este é o grande sinal do primeiro tempo do ano litúrgico, o tempo do Advento, o tempo da esperança, tempo do cumprimento da promessa, tempo da paz. Portanto, o Advento é o tempo litúrgico que abre o ciclo litúrgico, que abre os tempos litúrgicos. É o primeiro tempo litúrgico, tanto que agora a gente, começando o Advento, mudamos do ciclo, né? Agora acho que passamos para o ciclo C, me parece, eu não me lembro bem. C de São Lucas. C, né? Passamos do B, que era ano passado, fechou com a festa de Cristo Rei, fecha o tempo comum, né? Depois durante a semana, e aí tempo do Advento inicia um novo ciclo litúrgico também. Né? Deixa eu até fazer um parênteses aqui, porque aí o povo vai aprender. Já que a católica sabia para saber, então nós vamos ficar sabendo. Né? É bem fácil gravar os tempos litúrgicos segundo os autores do Evangelho, né? O tempo litúrgico A é o primeiro livro do Novo Testamento, que é São Mateus. Então, o ano A, os domingos, os evangelhos do domingo, na sua grande maioria, vai ser do Evangelho de São Mateus. No ano B é São Marcos, no ano C é São Lucas, não temos o ano D, mas não temos São João como central na liturgia durante o ano, mas ele vai se encaixando nas diversas celebrações, especialmente nas celebrações onde pois toda a teologia joanina vai estar presente, né? Seja pois no período da Semana Santa, seja alguns outros períodos fortes da Igreja, da Páscoa, que ele vai se fazer presente, né? Então, pois durante o ano São João vai sendo encaixado assim meio em alguns domingos, né, também da Quaresma, também do Advento. Então assim é onde São João. Então, pois é bem fácil. Ano A litúrgico São Mateus, ano B litúrgico São Marcos, ano C litúrgico São Lucas. E assim vai a cada 3 anos se repetindo, né? A, B, C, A, B, C. E assim como você pode gravar. Então, se você não sabia disso, pois agora você sabe. Como católico você sabia, você sabe mais uma coisa interessante dentro da liturgia e dentro do que a igreja vai organizando para ajudar os fiéis no conhecimento. E a ideia é que nesse ano, pois litúrgico, a gente vai ver quase todo o Evangelho de São Lucas. A maioria das passagens dos 24 capítulos, se não me equivoco, de São Lucas, pois vamos estar vendo nesse ano litúrgico do ano C. Era só um parênteses aí. Muito bem, parênteses enriquecedor. Então, o momento que antecede o Natal deverá ser para nós cristãos um tempo de preparação para vivermos a alegria prometida, a alegria do Natal. A alegria revelada também na Sagrada Escritura, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Né? Então, estamos preparando para essa alegria.
a expectativa de relembrar um fato histórico que se atualiza a cada dezembro, tornando-se uma motivação para a tomada de decisão. Viver o tempo do Advento como oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados e promover por meio das nossas atitudes sinais que caracterizam o tempo de amor e o tempo da paz. Então é um convite que nós fazemos de viver esse tempo, buscando também a purificação do coração, mas a gente vai tratar disso mais adiante, né? Agora só dizer o que é o tempo do Advento. O tempo do Advento tem duração de 4 semanas, então é breve, é um tempo litúrgico breve. 4 semanas. Ele se encerra na tarde do dia 24 de dezembro, quando começa o tempo do Natal, com a missa do Nascimento. O Advento se divide em 2 períodos, como o tempo litúrgico. Tem 4 semanas, mas se divide em 2 períodos. Do primeiro domingo do Advento até dia 16 de dezembro, portanto amanhã, a Igreja nos orienta na esperança da vinda gloriosa de Cristo em todos os seus aspectos. Sua vinda há 2000 anos, sua vinda agora, a cada dia, e sua vinda no fim dos tempos. Então se trata, o primeiro período, né, que nós já passamos, ou estamos terminando amanhã, se trata de viver a esperança nessa vinda de Cristo, mas essa vinda sempre, a que veio, estamos preparando, mas também a vinda de um Cristo que vai chegar. Por isso todos os evangelhos, se vocês foram à missa, falavam um pouco disso, dessa preparação, né, desses últimos tempos, tudo isso. Então, até o dia 16 fala sobre isso, é o primeiro período. Depois tem um segundo período, que para mim é muito mais bonito, claro, é mais sensivelmente mais bonito, né? Não chama tanto a atenção a que nós tenhamos que nos converter e tal, que também é importante, mas o segundo período, do dia 16 até o dia 24, nós somos orientados mais diretamente à preparação para o Natal, é a novena do Natal, e somos convidados com a liturgia a viver com mais alegria, porque já está próximo o cumprimento da promessa salvífica de Deus. Portanto, se vocês vão perceber, a partir do dia 17, os evangelhos já são diretamente preparando o nascimento de Cristo. Já vem João Batista, vem a Anunciação, etc. Então, esse segundo período já é o período diretamente de preparação imediata para o Natal. Ao longo dessa dupla preparação, a liturgia suprime vários elementos festivos. Por quê? Porque, por exemplo, não tem glória. E não deveria ter, mas aí, né, a gente sabe que às vezes a liturgia não é muito bem estudada e vivida. Não deveria ter também aqueles cantos de muita alegria, exultação, sabe? É uma espécie de tempo da quaresma na liturgia, nesse sentido, nos cantos, né? E por que não pode ter isso? Porque durante o nosso peregrinar pela terra falta-nos algo para que a nossa alegria seja completa. Nossa alegria não está completa no Advento porque estamos ainda esperando essa alegria que vai vir. Eis que vos anuncio uma grande alegria. A festa acontecerá sim quando o Senhor se fizer presente no meio do seu povo, no Natal, no nascimento de Cristo. Então se tocam todos os sinos, então todas as músicas felizes e alegres, então todos os glórias e tudo. Unicamente não toquem, por favor, nas suas missas, a Anunciação, aquele tu vens, porque não é muito litúrgico aquele canto. Já vi por aí o Apostolado Católico do Humor postando alguma coisa sobre isso, né? A cultura moderna foca totalmente no Natal. E é importante pensar no Natal, mas a cultura moderna foca no Natal no seu elemento externo. Presentes, enfeites, árvores, esquecendo-se da beleza do nascimento de Cristo e, portanto, da beleza do tempo que antecede, porque uma família que está esperando um filho vai durante 9 meses preparando esse momento com ansiedade, sabe? É interessante pensar no Advento como esse tempo que você está há 4 semanas do nascimento do seu filho. Então, como você prepara, e a ansiedade que está aí, como prepara as coisas, e a roupinha, e a cama, e isso. Então, assim também deve ser o nosso Advento. Infelizmente, isso pode nos roubar o Advento e o seu caráter espiritual, né? O fato de que o mundo de hoje, a cultura moderna, está totalmente focada no Natal. Então, a gente esquece do Advento. Mas o Advento é esse tempo de espera, mas de espera virtuosa, que é a esperança. Esperança significa busca, né? É ativo.
a virtude, e portanto é preparar para a chegada de Cristo. Como eu vou preparar? Como eu vou preparar essa morada? Como eu vou preparar essa minha alegria para a chegada de Cristo? Portanto, eu queria colocar para vocês, nessa segunda parte da exposição, 3 palavras-chave que tem um documento do Vaticano, está no site do Vaticano, busquei, Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia. Está no site do Vaticano, vatican.va. Você pode buscar no Google também Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, já vai aparecer ali o link, né? O diretório nos fornece 3 palavras simples que devem nos guiar durante o tempo do Advento. Então é a mesma igreja do Vaticano quem nos oferece essas 3 palavras, né? E assim transformar nossa observância, nossa espera, nossa esperança em um tempo especial, um tempo rico. Como eu digo, já passou algo de tempo, tomara que nesses próximos 10 dias a gente consiga viver essas 3 palavras. Então, diz o documento do Vaticano, o Advento é um tempo de expectativa, de conversão e de esperança. Então, expectativa. O que significa expectativa? Segundo o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, expectativa, memória da primeira e humilde vinda do Senhor em nossa carne mortal. Expectativa, súplica, em vista da última e gloriosa vinda de Cristo, Senhor da história e juiz universal. Expectativa. Está chegando a vinda de Cristo, estamos preparando essa vinda, celebrada na liturgia e esperada, né, depois na sua glória. Conversão, segundo a palavra que o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia nos coloca, conversão. A liturgia do Advento convida à conversão pela voz dos profetas. Olha o galo cantando, mas já estamos... Na metade. Estamos indo. Aproveitar para dar uma respirada aí. Que aqui o galo tá... Aproveitar para tomar um chopinho que está aqui, porque está muito quente, eu estou suando. Deixa o galo parar. Então, conversão, essa segunda palavra-chave que o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia nos coloca, né? A liturgia do Advento convida à conversão pela voz dos profetas, sobretudo de João Batista. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Vocês vão perceber como, ao longo desses dias, especificamente depois do dia 17, vamos, em diversas passagens do Evangelho, falar desse personagem, João Batista, que é justamente aquele que preparou o caminho do Senhor. O convite que a liturgia nos faz é que nós sejamos com ele. Sejamos outros João Batista, preparando o caminho do Senhor. João Batista foi aquele que apontou para o Senhor. Nós também temos que apontar para o Senhor, preparando, obviamente, primeiro nossa vida, nosso coração, e depois preparando também as pessoas que passam pelas nossas vidas. E a terceira palavra, então, expectativa da vinda do Senhor, conversão, preparando essa vinda, e esperança. A liturgia do Advento convida à esperança jubilosa de que a salvação já realizada por Cristo e as realidades da graça já presentes no mundo cheguem à sua maturidade e plenitude, quando a promessa se transformará em posse, a fé em visão, e nós seremos semelhantes a Ele e o veremos assim como Ele é. Então, é muito interessante, muito rico se a gente aprofunda nisso que o documento do Vaticano fala sobre a esperança, porque realmente está dizendo que tudo que a liturgia vai colocando, que nós temos que ter fé, que nós temos que ter a certeza que um dia chegará, isso nos deve animar, motivar, de tal forma que um dia, quando chegue a nossa hora, quando chegue depois a vinda gloriosa do Senhor, quando chegue o fim dos tempos, que isso cabe a Ele saber, não a nós estejamos realmente maduros e que, como diz o documento tão bonito, a promessa se transforma em posse, a fé se transforma em visão. Então, é isso que também nós celebramos no Advento, essa esperança de um dia eu estar plenamente unido ao Senhor. Se você está procurando aprofundar espiritualmente seu tempo do Advento, mantenha essas 3 palavras no fundo da sua mente e do seu coração, deixando-as guiar seus preparativos para a gloriosa celebração do Natal. Então, 3 palavras-chave tomadas desse documento que nós podemos usar como guia
para o advento. Porém, eu queria, como terceiro e último ponto, já passando para o final, eu mesmo queria deixar da minha experiência como convite para você, ouvinte do Católico Você Sabia, queria deixar uns conselhos que eu, ao longo, como eu digo, de atender pessoas, né, da minha própria formação, fui vendo que talvez seria necessário, ou que pelo menos pode ser de ajuda, para viver bem o período do advento, né? E eu vou citar 4, depois se o Padre Felipe tem mais algum, fica à vontade, mas eu, como digo, da minha experiência, vou citar esses 4. Espero que sirva. Insisto muito, temos ainda 10 dias para viver esse período, tomara que a gente consiga colocar em prática, seja como guia da nossa vida, essas 4 palavras-chave, essas 3 palavras-chave que eu citei agora, né, do Diretório sobre a Piedade Popular e Liturgia, expectativa, conversão e esperança, e depois também esses 4 meios concretos para viver o advento, focando já no Natal, que vai ser a minha conclusão hoje, né, o Natal. Uma palavrinha básica sobre o Natal que eu gosto muito. Mas vamos lá então, alguns meios práticos que nos ajudem a viver o período do advento. Tendo em conta essas 3 palavras-chave, podemos citar alguns meios concretos para viver o período do advento. E um primeiro que eu acho sumamente importante é a confissão. Sacramento da confissão. Com certeza você, ouvinte do Católico Você Sabia, já ouviu muitas vezes essa palavra aqui, esse convite, mas particularmente o advento é um período rico para fazer a sua confissão. Tanto assim que em muitas paróquias a gente vê que se dá esse momento de mutirão de confissões, essa oportunidade para se confessar, os padres se dispõem com mais tempo. Por quê? Porque sabemos que é um tempo importante. E por que é um tempo importante? Porque também o período do advento é um tempo de conversão, como foi falado anteriormente. E esse tempo de conversão, padre, é semelhante à quaresma? Sim e não. É semelhante à quaresma quanto à conversão, mas claramente o objetivo dessa conversão é outro, né? A quaresma é uma conversão para poder acompanhar Jesus na sua paixão, morte e depois ressuscitar com ele. O advento é uma conversão para preparar um melhor lugar para a vinda de Cristo. Ao final, nós somos cristãos e Deus habita em nós. E se Cristo vai nascer, Ele vai também nascer em nós. E se nós podemos comungar e temos a primeira comunhão, significa que também nós vamos receber a Jesus, o menino Jesus que nasce no Natal. Imagina você na missa do 24 à noite, recebendo Jesus e pensando, Jesus está nascendo no meu coração. E como está esse coração? Como está preparado esse coração? Como eu falei antes, quando uma criança está por nascer, os pais ficam ansiosos, preocupados e começam a buscar isso e aquilo, e meios, e roupa, e fraldas, e berço, e vira uma loucura, né, a casa. Sobretudo esses são os primeiros. Já depois dos 5, 6, 7, a máquina já funciona, né? Então, mas eu fico pensando, e como nós preparamos para a chegada, como nós preparamos a nossa casa, a nossa morada interior, o nosso templo, para a chegada de Cristo. Eu costumo dizer para as pessoas uma experiência muito bonita, que eu gosto, que é pensar no presépio. Presépio é uma palavra que significa estábulo. Nós chegamos para comprar nossos presépios e falamos, nossa, eu quero esse, olha que lindo. E de repente você para e pensa e diz, como que lindo? É um estábulo? Tem vaca, tem cheiro fedido, E ali Jesus nasceu, no meio das vacas, dos bois, dos cavalos, do cheiro, no meio da palha, ali o Rei dos Reis nasceu. Então, dado que agora ele vai nascer no meu coração, eu pergunto, como está meu coração? Será que vai estar um pouco melhor do que aquele presépio? Ou será que vai estar com um cheiro ruim? Será que vai estar cheio de vaca, cheio de imundície? Então é importante limpar, preparar uma mansão dourada, digna do rei que vai nascer. Por isso o convite à confissão tão necessária para a nossa conversão interior, para a purificação do nosso coração, para limpar essa casa, para preparar uma digna morada para o Senhor que vem. Que o seu presépio, ouvinte do Católico Você Sabia, que seu presépio interior, o seu coração, seja melhor
do que aquele estábulo que Jesus nasceu faz 2021 anos. Esse é o convite, portanto, o primeiro meio que eu coloco, prático, para viver o advento. Você tem 10 dias, se ainda não fez sua confissão, aproveita. Quero pedir uma desculpa a muita gente que me acompanha também, acredito que acompanha o Padre Felipe, né, pelo podcast ou por outros meios. Já me pediram por Instagram ou por outros meios a confissão, mas nós estamos fora, né, então não está dando. Mas busca aí um padre, que é um meio importantíssimo para viver o advento. Preparação, esperança é a sua confissão, né? Segundo meio, mais prático também, né, que eu acho interessante, que eu aprendi nessa experiência tratando com famílias, é o calendário do advento. Muitas famílias fazem, sei que na internet tem muitos que você pode baixar, sei que tem algumas empresas, né, de marketing ou de empresas católicas que fazem, às vezes até de forma lúdica, infantil. Eu já vi alguns com raspadinha, né? Calendário do advento. Calendário, se for possível, com propósitos diários. Então, no primeiro dia do advento eu vou ir à Santa Missa, no segundo eu vou buscar me confessar, no terceiro, e assim, né? Tomara que consigamos, pelo menos nesses próximos 10 dias, fazer o nosso calendário, olha, calendário do segundo período do advento, dia 17 ao dia 24. Aí com um propósito diário, que a gente possa viver bem essa preparação para o Natal, para a chegada do Senhor. Isso ajuda muito também, né? De tal forma que não cheguemos lá como nós em Roma, não sei o Padre Felipe, mas em Roma era terrível. Em Salamanca também, na Espanha, era terrível, porque era meio período de provas. Então, a gente chegava lá no dia 23 ai meu Deus, é Natal, é Natal já? Nossa, o que eu fiz? E aí como eu me preparei, porque a gente estava em provas, então, enfim, foi um período difícil para a gente viver bem o Natal, porque só queria estudar e prova, e de repente, bum, Natal, festa, nossa, eu não preparei. Então, tomara que não seja assim com você, né? Tem ainda esses 10 dias, propósito, calendário, tomara que consiga uma boa confissão, viver bem esse período do advento, preparação para o seu Natal. Terceiro meio prático que eu vi também atendendo as pessoas, eu vi que no início era muito de um uso litúrgico, né? Nas igrejas se tinha, e depois também se passou nas casas, mas eu acho bonito isso, né? Estou falando da coroa do advento. A coroa do advento é aquela coroa de flores que se faz no advento para, tipo uma guirnalda, né? Para colocar as 4 velas do advento, que representam as 4 semanas. Então, cada vela tem uma cor, isso você pode pesquisar depois, mas algumas pessoas trouxeram para suas casas, às vezes não tão grande como, né, vistoso como para uma paróquia, mas às vezes em forma de desenho, numa cartolina, né, alguma coisa, ou grudada na porta, para lembrar, né, eu sou católico e eu estou vivendo o advento. É muito bonito isso, né? Eu vi alguns interessantes que você tinha que colar. Então eram imagens que você colava numa cartolina e grudava na porta. E tinha uma das figurinhas era a chama da vela, de tal forma que as velas estavam apagadas e cada semana você colava uma chama, de tal forma que a pessoa que chegava na porta da sua casa via lá, nossa, tem uma coroa aqui que tem 3 velas acesas e uma apagada. Por que será? Porque estão no advento. Olha só que bonito, né? Evangelização também, né? Enfim, pode ajudar a coroa do advento para ir celebrando em casa junto com a liturgia. E finalmente, um quarto meio que eu acho que é o mais conhecido por todos. A confissão também é muito conhecida, mas talvez pouco vivida. Mas o mais conhecido por todos e bastante vivido, isso sim, é o presépio, né? Vocês achavam que ia falar árvore de Natal? Espero que não. Mas o presépio, ou pelo menos uma imagem da Sagrada Família, que nos lembre o acontecimento importantíssimo da nossa história da salvação, que é a vinda de Cristo, que é a vinda do nosso Redentor, que é a encarnação do Filho de Deus. O nosso Deus se fez um como nós, assumiu nossa carne, nossa natureza humana, para redimir a nossa natureza humana. Então, essas imagens nos ajudam a lembrar desse acontecimento. E é muito importante isso, né? A memória sempre é importante. E quando se trata da memória no sentido litúrgico, também essa memória se faz celebração e se faz vida, né? Então,
pode ajudar também, preparar um presépio simples, né, que seja, ou pelo menos a imagem da Sagrada Família aí na sua casa. Como eu digo, peço uma desculpa porque talvez esse programa venha atrasado, né, Padre Felipe, porque estamos terminando, não terminando, mas na metade do Advento, um pouco mais da metade, mas ainda tendo esses 10 dias, espero que a gente consiga viver bem esse período de espera, de esperança, que é essa rica experiência que a Igreja nos oferece. Como conclusão, eu queria falar um pouquinho sobre um aspecto do Natal, dado que o Advento é essa preparação para o Natal está muito próximo já, é a virtude, eu vou chamar assim, né, a realidade da alegria. A alegria. Se você ler na Sagrada Escritura, está escrito: eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Então, essa é a mensagem, esse é o anúncio. Os pastores foram lá, estavam buscando, e onde será que a gente vai encontrar? E o anjo chegou e disse: eu vos anuncio uma grande alegria. Uma alegria que será para todo o povo, e nós temos que mostrar isso. Hoje no mundo parece que ser católico é ser triste. Ai, que chato ir na missa, ai, que chato confessar, ai, que chato rezar. Vamos mostrar a nossa alegria nesse Natal. Temos um Deus maravilhoso que está do nosso lado, que sofreu como nós, que chorou como nós, que se fez um como nós. Estamos celebrando de maneira extraordinária, rica, liturgicamente, essa realidade da encarnação do Filho de Deus. Então, como conclusão desse momento, eu quero convidar você a cultivar e viver e testemunhar de modo muito especial essa virtude da alegria que o anjo nos convida com a vinda de Cristo, né? A viver alegria, porque nos chega o Salvador, o Libertador, aquele que está do nosso lado e estará todos os dias da nossa vida. Espero que tenha ajudado, então, esse momento e que possamos ter uma bonita preparação para o Natal. Temos aí os nossos 10 dias e depois viver o Natal, depois o tempo do Natal. Talvez, se eu vejo que não temos ainda no podcast um episódio sobre o Natal, seria interessante também falar, né? Mas enfim, agradeço a atenção, espero que tenha ajudado e seguimos nessa preparação, nesse tempo de esperança. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Padre Renan, pois voltando com chave de ouro, como o Padre falou, né, pois assim meio na reta final, nesses 10 dias de preparação finais para poder viver já um Natal, para celebrar o Natal, né, pois pelo menos deixar aqui, pois começar essas mensagens de reta final. Pois esse ano talvez já perdeu essas 2 semanas, já pois, um pouco mais de 14 dias, já pois, que não aproveitou tanto esse período de preparação, pois aí ficam 10 dias para preparar o coração, uma boa confissão. Se você ainda não colocou sua coroa de advento, seu presépio em sua casa, pois aí está, ainda está tempo de colocar, de preparar a sua casa, mas sobretudo, né, pois como o Padre falou, preparar o coração, né? As coisas externas nos ajudam, não a centrar, a recordar, a lembrar toda essa realidade que vamos viver. Mas de que adianta talvez viver tantas externalidades? Eu acho que isso é o que nós mais vemos, né? Pois tudo muito enfeitado, mas como está o coração, né? Como está o coração para viver o nascimento de Jesus? Pois muita gente tem suas casas super enfeitadas, mas quanto tempo não se confessam? Quanto tempo não vão à missa, depois de todo esse período de pandemia, né? Pois o mais importante é o coração. Eu até prefiro talvez uma casa vazia, sem nenhum enfeite, a um coração vazio, a um coração sem pois, a conversão, um coração sem a presença do Senhor. Não, então esse é o mais importante, né? Pois as coisas externas nos ajudam, né? E pois não é muito caro você comprar um presépio pequenininho, você colocar uma arvorezinha ou qualquer detalhe nesse sentido. Não é uma questão de ter muito dinheiro ou não ter dinheiro, mas são coisas externas, mas que tem que sobretudo manifestar a realidade do meu coração, de como eu estou preparando e vivendo esses dias para a chegada do Senhor. Os santos dizem que aquilo que você tem no seu interior deve manifestar, né, no seu exterior. Então, por isso a realidade do símbolo santo é tão rica na nossa igreja, porque mostra o que nós temos no interior, né? Talvez, sei lá, se a pessoa que está falando comigo só fala grosseria e tal, pois eu vou ver que no interior dela o que tem, né? Então, por isso é tão importante. Claro que eu falei 4 meios para preparar esse último ponto, né? 4 meios para preparar bem o Natal, viver bem o Advento, mas mais importante eu acho que é o que é
o Advento, que é esse tempo de preparação, de espera, de esperança. Falamos daquelas 3 palavras, né? Expectativa, né? Conversão, esperança. Então, o convite fica aí, sem dúvida, como o Padre Felipe falava, os elementos externos ajudam muito, mas o mais importante é a preparação do coração. E esse é o que nós queremos de você, ouvinte do Católico Cê Sabia. Viver um santo período do Advento, nesses últimos 10 dias, e posteriormente o Santo Natal, com a alegria da presença do Senhor que vem. Pois muito bem, pois agradecemos novamente, Padre Renan, pois queridos amigos do Católico Cê Sabia, pois esperamos na próxima semana, talvez terça, segunda, ainda antes do Natal, pois teremos a oportunidade então de poder voltar com mais um programa. Ai, Senhor. Saúde. Voltar com mais um programa e poder também, pois, felicitar todos vocês e desejar realmente também um Feliz Natal também para vocês. Então, vamos desejar então por agora um Santo Advento, esses últimos 10 dias, essa reta final. Tomara que aqueles que ainda não conseguiram, pois, corram nas suas paróquias, corram com os padres, peçam sua conversão também, mas sua confissão, né? Peçam sua confissão, façam uma boa confissão, preparem bem o seu coração e, pois, vivam essa santa celebração do nascimento do Senhor, né? Na sexta à noite, no 24, ou no sábado de manhã, de preferência os 2 dias, mas são liturgias diferentes para a véspera e para o sábado, né? Para o dia do nascimento, mas pois, com a participação de uma delas já pois, cumpre o preceito, mas pois, melhor participando das 2, né? Para nós pois, participação de missa, isso é diário para nós, a vivência da celebração da missa, mas que seja também esse período de preparação também do coração de vocês. Um grande abraço para todos vocês, Deus abençoe muito, fiquem com Deus. Forte abraço e Deus abençoe.